Bom dia, alunos. Nós vamos continuar então as nossas aulas. Nós vamos agora para o capítulo 7. O capítulo 7, gente, para que você possa realizar os exercícios, eu preciso que você, caso tenha alguma dúvida, reveja a aula anterior, a videoaula, e complemente com o que nós vamos ver aqui agora. Nós vamos estudar agora os problemas urbanos. As cidades, como eu já disse para vocês, elas são um ecossistema. E todo ecossistema vai apresentar alguns problemas. E nas cidades, nós temos uma divisão entre problemas urbanos ambientais, ou seja, que vão atingir diretamente os aspectos naturais do nosso planeta, tá? E os problemas urbanos sociais, que vão atingir diretamente o ser humano, tá? E aí, nós vamos ver detalhadamente aqui cada tipo de problema urbano mais comum, ok? Então vamos lá. Então nós vamos começar agora com os problemas ambientais. E aí você pode observar aí que a maioria dos problemas ambientais vai relacionar-se principalmente à questão atmosférica, tá? Aí você tem uma imagem de poluição, como você pode ver aí, por conta da concentração industrial, ok? Mas nós vamos detalhar aqui um por um, para que você possa entender. Um primeiro problema, ilhas de calor. Gente, o que são as ilhas de calor? Ilhas de calor são pontos que se apresentam nas cidades onde a temperatura, em média, varia de 4 a 6 graus a mais do que o normal em outras áreas. As ilhas de calor, normalmente, concentram-se nas áreas centrais das cidades, onde nós temos uma grande utilização de concreto, de asfalto, tá? Ou seja, onde nós temos mais construções, tá? Então a ilha de calor, por exemplo, na cidade de Juiz de Fora, ela vai ocorrer na região central ali de Juiz de Fora, se comparada com as regiões periféricas. Ou seja, se você está no bairro Benfica, que é uma área periférica distante do centro, eu te garanto que em Benfica haver uma menor concentração de asfalto, de concreto e de construção, apresenta-se o bairro em questão com temperaturas mais amenas do que o centro da cidade, onde nós temos o inverso, ou seja, nós temos uma acentuação de concreto, de asfalto, que provoca ilhas de calor. Como que nós podemos minimizar as ilhas de calor? Nós podemos fazer isso, por exemplo, aumentando as áreas verdes da cidade, construindo, por exemplo, parques, onde a pessoa possa ter uma relação entre o lazer, ou seja, ter o acesso ao lazer, juntamente com um clima mais agradável, com a presença de árvores, ok? Então não se esqueça disso. As ilhas de calor, elas concentram-se principalmente nas áreas centrais das cidades. Um outro problema é a inversão térmica. Gente, a inversão térmica, na verdade, ela é um fator natural. A inversão térmica ela não está acontecendo porque a cidade provocou a inversão térmica. Não, você vai entender agora que a inversão térmica é um aspecto natural. No entanto, o fato de uma cidade poluir muito a atmosfera vai gerar problemas. Eu vou passar aqui, você vai entender. Num dia normal, como nós já estudamos no ano passado o clima, e você sabe que quanto mais alto, mais frio, quero que você observe aqui onde está escrito dia normal. Você vai ver que quanto mais próximo da superfície, ou seja, quanto mais baixo, o ar está quente. Depois o ar vai ficando frio à medida que você vai subindo. E depois, mais próximo lá da atmosfera, o ar fica mais frio ainda. Quando ocorre a inversão térmica, o que vai acontecer? No inverno, e isso é característico do inverno, o que vai acontecer? A superfície do nosso planeta, ela vai estar muito fria e ela vai demorar a esquentar se comparada com as outras estações do ano, e isso vai fazer com que a parte mais baixa aqui da superfície, onde no normal ficaria o ar quente, fica o ar frio, tá? E esse ar frio, ficando aqui na parte mais baixa, ele provoca uma inversão térmica, porque o normal é ar quente, ar frio, e aqui você vai estar vendo que vai ficar ar frio e ar quente aqui. Por que o ar quente vai ficar aqui? Porque a superfície vai ficar tão fria que vai demorar a esquentar. E aí a radiação solar, observa aqui no desenho do Sol, que eu vou mexer com a setinha. Ela vai chegando aqui e ela vai esquentando primeiro essa parte aqui, ó, que fica entre o ar frio e o ar frio novamente. Então o meio fica quente.
E aqui embaixo, nas camadas mais próximas da superfície, o ar fica muito frio. Então a inversão térmica é isso, tá? O certo é ar frio, ar quente, vai ter o inverso, ar frio, ar quente, tá? Agora, por que isso é um problema? Porque é o seguinte, tá vendo essa imagem toda cinzenta que está aparecendo na sua tela? Isso aqui é tudo poluição que está retida. Como na inversão térmica o ar frio fica nas camadas mais baixas da superfície, esse ar frio é um ar pesado. Então, ele dificulta que a poluição que está na superfície do nosso planeta seja disseminado para as camadas mais altas da atmosfera. Então, no inverno, quando nós temos a inversão térmica, que, mais uma vez digo, é um processo natural, como esse ar frio está na camada mais baixa da superfície terrestre e ele é pesado, da superfície não, da atmosfera terrestre, e ele é pesado, ele vai dificultar com que o ar cheio de poluidores se dissipe e, consequentemente, isso vai fazer com que a poluição fique retida cada vez mais próxima da população. Por isso esse aspecto cinzento aqui, ok? Chuva ácida. A chuva ácida, gente, é o seguinte. Toda chuva tem uma quantidade natural de acidez. Mas quando eu falo que a chuva está ácida, ela está com o pH abaixo de 4,5, tá? Nas empresas, ou seja, nas fábricas e nos carros, a liberação da fumaça, ela libera alguns gases que contribuem para a formação da chuva ácida. Um é o enxofre e o outro é o nitrogênio. Quando o enxofre e o nitrogênio é liberado, eles sobem para a atmosfera e reagem com a umidade presente nela, e o enxofre vai virar ácido sulfúrico, e o nitrogênio vai virar ácido nítrico, e aí vai gerar essa chuva ácida. A chuva ácida, gente, não quer dizer que você vai ficar debaixo dela, você vai derreter, não. Se você usar uma sombrinha, a sombrinha vai furar, nada disso. No entanto, a chuva ácida, ela provoca a longo prazo vários problemas. Ela acidifica a água dos rios, lagos, mares, fazendo com que algumas espécies possam entrar em extinção por conta da acidez da água, tá? Ela destrói plantações, tá? Porque uma folha, por exemplo, de alface, ela é muito mais sensível que a pele do ser humano, e ela também é corrosiva. Estátuas que ficam em praça pública, por exemplo, de grandes cidades onde a poluição é intensa e, por consequência, a chuva ácida é intensa, nós vemos que ela se corrói todinha. Então você vê que ao longo dos anos o formato do rosto de alguém que está sendo representado naquela estátua, por exemplo, se desfaz, tá? Então a chuva ácida é isso. Quando o pH da chuva está abaixo de 4,5 por conta do enxofre e do nitrogênio que é liberado através dos carros e das fábricas, e esses gases, quando sobem para a atmosfera, reagem com a umidade presente nela e geram o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, que provocam esses problemas que eu já disse para vocês. Quanto mais urbanizado for uma região, ou seja, quanto maior for essa cidade e maior foi a presença de fábricas, indústrias e carros, maiores as chances de ter chuva ácida. Uma chuva ácida pode chegar aqui em Lima Duarte, tá? Mas ela vai vir deslocada por massas de ar. Então, quando ela vem para cá, ao longo desse deslocamento, ela vai perdendo muita acidez e ela não chega aqui com tanta intensidade como no local dela de origem. E lembrar que as chuvas ácidas, elas se concentram principalmente nos países desenvolvidos, que são os mais industrializados. Aí a poluição, que tem a ver com a chuva ácida, aqui os ácidos que se formam. Tá? Um outro problema é a poluição visual. Olha como fica as cidades. Quando você vai andando igual ali na Getúlio Vargas, de fora, aquilo não é feio. Aquilo é poluição visual, ou seja, é uma grande quantidade de informação num espaço onde as pessoas estão transitando, e isso faz com que a gente fique até meio tonto às vezes, de tanta poluição visual, e é feio. Aí, olha o tanto de poluição visual, olha o tanto de outdoor, isso é poluição, é muito. Você tem a poluição sonora tem a ver com a questão de muitas pessoas presentes no local, tem a ver com a questão de muitos carros passando também ao mesmo tempo e usando buzina, tá? Isso leva ao estresse, isso é uma forma também de poluição. Nós temos a questão do lixo, né? É sabido que quanto maior uma cidade, maior a geração de resíduos sólidos,
tá? E isso é um problema muito grande, porque muitas das vezes a maioria das cidades brasileiras não tem uma destinação adequada do seu lixo, tá? E a nossa capacidade de tirar da natureza recursos e, consequentemente, gerar resíduos sólidos é maior do que a capacidade da natureza de transformar esse resíduo sólido ao longo do tempo. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós estamos usando na nossa casa, que vai virar um lixo, pensar muito nessa destinação adequada dos resíduos sólidos, ok? Tá? Quanto maior a cidade, consequentemente maior vai ser a produção de lixos, né? E aí nesse slide aí, se você quiser dar uma paradinha na nossa aula, você vai ter um compilado aí de informações sobre a questão da produção de lixo nas cidades, tá? E aí é muito importante, eu achei legal colocar essa imagem aqui para vocês com essa frase: do ponto de vista do nosso planeta, não há como jogar o lixo fora, porque não existe o fora, tá? Nós temos a questão do esgoto e poluição das águas. Essa questão aqui do esgoto, gente, no Brasil, na nossa região sudeste, nós somos bem servidos no que diz respeito ao saneamento básico. No entanto, existem regiões como a região norte, que chega até 70% da população não ter acesso ao esgoto canalizado, tá? A rede de esgoto, ou seja, a poluição das águas, ela está diretamente relacionada com o poder público no que diz respeito a políticas de ampliação do saneamento básico. No entanto, esses lixos que você observa aqui na imagem, isso aí não diz respeito apenas ao poder público, isso diz respeito à nossa conduta, no que diz respeito ao resíduo sólido, onde eu estou jogando o meu lixo, tá? Então, assim, o esgoto é uma função pública, tá? O poder público tem que canalizar através de políticas de saneamento básico. Só que existem lixo nas águas que muitas das vezes são diretamente relacionados com a nossa conduta enquanto cidadão, onde eu jogo o lixo. Às vezes a gente joga um papel de bala ali na esquina e acha que isso não vai afetar, por exemplo, um rio, um lago que passa na nossa cidade. Só que aí vem uma enxurrada, leva esse papelzinho para dentro do bueiro, esse bueiro deságua no rio e aí está feita o que nós estamos vendo aí na imagem, tá? Então, a poluição das águas também muitas das vezes é culpa nossa. E a gente tem que parar de achar que a água é um recurso infinito, porque não é. Temos também o problema das enchentes, tá? As enchentes, gente, o problema das enchentes se resume a duas coisas. O primeiro é o seguinte: as pessoas, muitas das vezes, elas moram em área de várzea. As áreas de várzea são as áreas próximas aos rios, aos córregos, onde no período de cheia, naturalmente, ocorre um processo que a água transborda e ocupa essas áreas. Obviamente que ninguém vai morar numa área de várzea porque quer. A pessoa normalmente mora numa área de várzea onde o lote é mais barato, justamente porque quem está vendendo esse lote sabe que é uma área sujeita à inundação. Só que a pessoa, não tendo mais condições de pagar aluguel e tendo uma oportunidade de morar numa área, nem que seja de várzea, para se livrar desse gasto, desse aluguel, ela vai morar lá, tá? Então, às vezes, as pessoas sofrem com inundação porque ocupam áreas de risco, ou seja, áreas que não deviam ser ocupadas, tá? E uma das coisas também que ajuda muito no processo de formação de enchentes nas grandes cidades é a impermeabilização do solo exagerada, ou seja, é asfalto demais, é bloquete, é concreto demais, e aí a água não tem onde infiltrar. Então ela vai fazer o quê? Escoar. No que ela escorre, ela aumenta o nível desses rios e lagos e córregos que passam dentro das cidades e fatalmente eles vão transbordar e gerar esse processo, tá? E além da impermeabilização do solo, uma coisa que eu ia esquecendo aqui também é a questão do lixo. Jogou lixo no chão, entope o bueiro não capta aquela água pluvial e fatalmente vai gerar enchente. E aí, além dos prejuízos financeiros, dos prejuízos materiais, as enchentes podem ocasionar várias doenças, por exemplo, como a leptospirose, que você tem contato através da água com a urina do rato. O deslizamento é a mesma coisa, pessoal. É a ocupação em áreas inadequadas, no caso aqui de declives acentuados, tá? Aí ocorre a retirada da vegetação para que possa se construir a moradia no local e aí a natureza, de uma maneira natural, ela vai querer se estabilizar e aí ocorre esse processo de deslizamento. E os deslizamentos, eles são muito
no Brasil muito recorrentes, porque nós estamos num país onde predominam os planaltos, ou seja, áreas com declives acentuados. E aí a gente tem a população carente, principalmente na região sudeste do Brasil, com destaque para o Rio de Janeiro. Quando a gente chega lá, a gente vê aquelas favelas, né, aquelas ocupações irregulares, e aí está feito o estrago. Tá? Então, o deslizamento é algo muito comum nas áreas urbanas, principalmente de países subdesenvolvidos, porque ocorre essa ocupação em áreas irregulares, a retirada da vegetação e, consequentemente, o desequilíbrio. Retirei a vegetação, a água não infiltra, ela escoa, favorece o processo erosivo. Tá? Nós temos também os congestionamentos, aqui é uma imagem de São Paulo, e além de gerar um transtorno mental na sua cabeça, de tanto que você fica estressado pela demora de chegar a um determinado local. Além disso, você tem a questão que quanto mais carros estão circulando na rua, mais gases relacionados ao aquecimento global estão sendo liberados e mais acentuado fica esse problema. Tá? E aí uma maneira, por exemplo, de resolver a questão do trânsito nas grandes cidades, do congestionamento, é a gente incentivar mesmo transportes alternativos, ou seja, construindo ciclovias, para que as pessoas possam fazer a alteração, ou seja, deixar de andar de carro e andar, por exemplo, de bicicleta. Tá? Também uma outra medida que a gente pode tomar é um transporte coletivo de qualidade, onde a pessoa tenha conforto ao utilizá-lo e que os preços sejam justos, porque assim as pessoas vão deixar de querer andar no seu transporte individual, porque nessa imagem que você está vendo aí, eu tenho certeza que a maioria dos carros está com apenas uma pessoa. Tá? E observa que transporte público aqui são poucos, nós estamos vendo aqui o quê? 1, 2, 3 ônibus. Então, se a gente investe no transporte público de qualidade, com preço acessível, e também faz campanhas no intuito de incentivar transportes alternativos como o ciclismo, construindo ciclovias, a gente consegue muito minimizar esse problema aí. Tá? Agora nós vamos ver os problemas sociais. Nós terminamos os problemas ambientais que ocorrem nas cidades. Agora, quais são os problemas sociais que atingem diretamente as pessoas? Nós temos a questão da violência. Infelizmente, quanto maior for uma cidade, mais susceptível ela vai estar a esse problema, tá? Que muitas vezes está relacionado à desigualdade social. Cidades que são grandes, mas que possuem uma melhor qualidade de vida e uma acessibilidade maior da população aos serviços públicos, elas proporcionam um menor índice de violência, tá? Mas a violência, ela é característica do ambiente urbano, ela ocorre com maior facilidade na cidade do que no campo. Nós temos a questão do desemprego. Como vocês viram, a urbanização, principalmente nos países subdesenvolvidos, ela foi muito intensa, ela foi muito rápida. E aí, nem todas as pessoas que migraram para as cidades conseguiram, infelizmente, ter acesso a um emprego de carteira assinada. E isso gera o quê? O problema do desemprego e a mendicância. As pessoas vêm para a cidade, não conseguem emprego e elas se tornam mendigas, infelizmente. Tá? Um outro problema é a segregação urbana, tá? Só voltar aqui um minutinho, porque eu não sei se eu coloquei no slide, mas aí uma solução para a questão do desemprego e da mendigância é o aumento do trabalho informal, ou seja, o trabalho sem carteira assinada, onde o indivíduo, infelizmente, ele não tem nenhum direito garantido em Constituição, como seguro-desemprego, férias remuneradas, tá? Descanso semanal remunerado e o pagamento da sua previdência social, e infelizmente isso ocorre cada vez mais no país. Isso agora vai aumentar nesse período de pandemia que a gente está vivenciando. Tá? Outro problema sério que é a segregação urbana, como a gente já viu. Segregar significa dividir, então eu estou dividindo a cidade. Eu estou tendo uma área mais rica, como eu posso observar aqui, onde nós temos os condomínios, ao lado de uma área extremamente pobre aqui. Então, segregar a cidade nada mais é do que dividir entre pobres e ricos. E existem dois tipos de segregação, como você pode observar aqui. Essa segregação aqui, essa divisão onde as pessoas que têm o maior poder aquisitivo, elas se fecham nos condomínios, é uma autossegregação. Eu quis vir para cá, tá? Já essa aqui, onde nós temos a favela, onde nós temos as submoradias com baixa qualidade, é uma segregação forçada. Ou seja, a pessoa não quis morar ali, ela infelizmente é onde ela pode ir. Tá? Só que todas as dois tipos de segregação, seja a voluntária do rico ou a forçada do pobre,
está relacionada à ausência do Estado na população. O rico, ele migra muitas vezes para condomínios no intuito de que ele quer se afastar da violência, que é um outro problema social que a gente acabou de ver. Ou seja, a formação de condomínios está relacionada com a ausência de segurança pública, tá? E a formação das favelas está relacionada com o descumprimento do que vem sendo, do que é escrito e garantido na Constituição, que é que todas as pessoas tenham acesso a moradia de qualidade. E como nós estamos vendo aqui, não é o que ocorre, tá? Aí nós temos a segregação fatalmente leva à favelização e submoradias, tá? Isso aqui, ó, submoradias e favelas. E por que favelização é um problema, gente? A favela é um problema para quem mora lá no sentido de que nas favelas o Estado não age gerando uma infraestrutura como nos outros bairros, tá? É como se a favela ela fosse lembrada apenas no período eleitoral. E como você sabe, nas favelas, infelizmente, e eu quero deixar claro aqui que não são todas as pessoas que lá residem, aliás, é a minoria, mas no entanto, um problema muito sério das favelas é a questão do tráfico de drogas, tá? Então, já finalizamos aqui. Um abraço para você, eu espero que você possa ter aprendido bastante com essa aula de hoje. Fique com Deus.